E se o Sol fizesse BOOM? Bem, você pode imaginar que isso seria uma notícia muito ruim para nós. Esse vídeo foi bem curto, né? Não, espere, eu tenho mais. Se o Sol explodisse, o caos se instalaria em nosso sistema solar. Mas os cientistas nos dizem que isso certamente acontecerá um dia. Mas por quê? Como exatamente os eventos se desenrolariam? E é possível que, de alguma forma, sobrevivamos a esse evento? Ei, vamos nos aprofundar no assunto. Antes de tudo, prepare-se para uma viagem ao núcleo do Sol. O coração do Sol está repleto de átomos de hidrogênio em uma festa fora do comum. Esses átomos estão tão empolgados que se chocam uns contra os outros com toda a sua força. E quando eles colidem, algo mágico acontece. Isso é chamado de fusão nuclear. Nessa festa de fusão, os átomos de hidrogênio se combinam para formar átomos de hélio. Um experimento químico em grande escala. Durante essa fusão nuclear, uma pequena quantidade de massa dos átomos de hidrogênio é transformada em uma enorme quantidade de energia. É a famosa equação de Einstein, E igual mc² entrando em ação. A energia é liberada na forma de luz e calor, irradiando-se para o exterior e iluminando todo o sistema solar. Quando todos esses processos começam a funcionar, um grupo de partículas energizadas chamadas fótons se junta à diversão. Esses fótons são como minúsculos pacotes de luz que saltam e zunem em todas as direções. Eles desempenham um papel fundamental no transporte da energia do Sol pelo espaço, iluminando nosso mundo e aquecendo nosso aconchegante planeta. Para manter tudo isso funcionando, para que os átomos não escapem e criem um caos completo, o núcleo do Sol precisa estar sob enorme pressão. Essa pressão vem do imenso peso das camadas externas do Sol que pressionam o núcleo. As camadas externas estão apertando o núcleo interno, mas as camadas internas não desistem. A energia criada pela fusão e pela agitada festa de fótons se esforça muito para escapar do núcleo do Sol. Mas o núcleo é tão denso como eu, e a pressão é tão grande que a energia leva um bom tempo para sair. Ela ricocheteia, sendo absorvida e reemitida por outras partículas. Eventualmente, depois de um longo tempo, ela atinge a superfície do Sol e se espalha pelo espaço, chegando até nós como luz solar. Então agora você sabe como o Sol funciona, mas o que acontece quando ele chega ao fim de sua vida útil? Bem, aqui está a reviravolta. Nosso Sol tem um suprimento limitado de combustível de hidrogênio. Em cerca de 5 bilhões de anos, ele ficará sem combustível. Depois disso, nossa estrela passará por algumas grandes mudanças. Agora preste atenção, pois há uma grande chance de que todos nós percamos isso. Primeiro, o Sol inchará e se tornará uma gigante vermelha, expandindo-se como um balão. Ele crescerá tanto que engolirá os planetas, inclusive a nossa amada Terra. Isso é que é um Sol ocupando todo o espaço. Portanto, não veremos o fim do nosso Sol, a menos que nos mudemos para um lugar mais distante. Após a fase de gigante vermelha, o Sol encolherá um pouco. Suas camadas externas desaparecerão no espaço, deixando para trás uma bela nebulosa planetária. Ele estará revelando seu núcleo brilhante. O núcleo, agora cheio de hélio, também começará a fundir elementos mais pesados, como oxigênio e carbono. Essas reações não serão tão energéticas como uma festa com menos dança e mais vibrações relaxantes. Eventualmente, até mesmo o hélio se esgotará e o Sol se tornará uma anã branca compacta, uma estrela aposentada curtindo sua casa de repouso. Os cientistas estimam que o Sol ainda tem cerca de 7 a 8 bilhões de anos antes de apagar suas luzes. Mas não se preocupe! Até lá, a humanidade poderá ter viajado para galáxias distantes ou talvez até evoluído para seres espaciais incríveis. Portanto, nosso Sol não se extinguirá com um estrondo como os fogos de artifício. Ele não é grande o suficiente para se tornar uma supernova ou um buraco negro. Essas superestrelas estelares precisam de muito mais massa do que o nosso Sol para realizar esses truques cósmicos. Mas e se ele explodisse muito repentinamente, como num evento abrupto e sem motivo? Bem, vejamos. Imagine o seguinte, o Sol faz BOOM e a Terra entra em um momento de loucura. O evento libera uma quantidade insana de energia, enviando uma onda de choque que corre pelo espaço na velocidade da luz. Demora cerca de 8 minutos para que essa onda de choque chegue à Terra. Por quê? Bem, o Sol está a incríveis 150 milhões de quilômetros de distância de nós, em média. Portanto, leva um pouco mais de 8 minutos e 20 segundos para que a luz do Sol percorra toda essa distância e chegue até nós. Mas vamos
vamos falar sobre o evento em si. Seria uma ótima visão para testemunhar, mas infelizmente também seria o fim. Créditos rolando na tela, hein? As quantidades loucas de energia liberada fariam com que o Sol se expandisse rapidamente, novamente engolindo os planetas, inclusive a Terra. E isso não é tudo. Prepare-se para uma enorme explosão de radiação. O Sol liberaria uma torrente de partículas supercarregadas. Estamos falando de raios X e raios gama, do tipo que pode bagunçar seriamente as coisas. Quando essas partículas de alta energia atingem a atmosfera, elas ficam loucas, causando todo tipo de caos. Elas ionizam a atmosfera, criando um enorme pulso eletromagnético. Esse pulso é como uma onda de choque para os dispositivos eletrônicos. Ele os frita e os deixa inúteis. Portanto, se seus aparelhos não estiverem protegidos, eles passarão por maus bocados. Falando em tempos difíceis, depois disso, é a vaporização instantânea do nosso planeta. Mas o grande finale do Sol não mexe apenas com a Terra, ele causa estragos em todo o sistema solar. Essa explosão maciça de energia estaria se chocando contra tudo em seu caminho. Os planetas e outros objetos são arrancados de suas órbitas aconchegantes, causando caos e imprevisibilidade. O cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, capu! Ele se foi, obliterado ou espalhado pelos ventos cósmicos. E mesmo os planetas que sobreviverão a esse evento provavelmente sairão de suas órbitas para vagar por algum lugar. E não vamos nos esquecer dos planetas externos, como Júpiter e Saturno. Esses gigantes geram seu próprio calor interno, o que os mantém aconchegantes e atrai muitas luas. Mas o boom do Sol roubaria seu calor, transformando-os em lugares incrivelmente frios. E agora que já discutimos como tudo isso seria catastrófico para tudo em nosso sistema solar, vamos fazer a pergunta lógica. A humanidade conseguirá? A resposta curta é não, não conseguiríamos. Tudo seria exterminado, exceto talvez algumas bactérias sorrateiras que se escondem nas sombras. Mas em um cenário maluco em que o Sol nos avisasse sobre seus planos, poderíamos ter uma chance de lutar. Se soubéssemos de antemão e tivéssemos tempo para nos preparar, poderíamos colocar nossas engrenagens de sobrevivência em funcionamento. Então, o que poderíamos fazer? Como a própria Terra não sobreviverá à birra do Sol, teríamos de nos mudar para outro lugar. Lembra que mencionamos que nem todos os planetas seriam completamente destruídos? Bem, infelizmente, os mais próximos do Sol, Mercúrio, Vênus e Terra, desapareceriam. Portanto, a opção mais fácil seria mudar para algum outro sistema solar com seu próprio planeta semelhante à Terra. Mas e se a Terra, de alguma forma, conseguisse sobreviver a essa catástrofe? Não vamos pensar em como isso aconteceu e vamos apenas discutir as consequências. Bem, nosso clima ficaria louco. Durante os primeiros momentos do cabum do Sol, a radiação e as partículas aumentariam muito a temperatura, como uma onda de calor interminável. Estamos falando de um grande efeito estufa. Os oceanos evaporariam, criando nuvens espessas e fofas que retêm o calor e se recusam a deixá-lo escapar para o espaço. E depois disso, sem o abraço quente do Sol, a Terra se tornaria rapidamente um freezer gelado. Portanto, teríamos que pensar fora da caixa. Uma ideia seria nos abrigarmos nas profundezas do subsolo, onde não seríamos tão afetados pela radiação e pelas mudanças bruscas de temperatura. À medida que você cava mais fundo, a temperatura aumenta. Assim, com as ferramentas e os recursos certos, a humanidade poderia se abrigar em bunkers fortificados, sobrevivendo por alguns anos sem os raios solares. Por que apenas alguns anos? Bem, lembra-se de como dissemos que o Sol é o centro de gravidade de nosso sistema solar? Sem ele, a Terra estaria à deriva em busca de um novo centro de gravidade. Imagine nosso planeta, nosso fiel satélite, a Lua e todos os outros planetas flutuando lentamente no espaço. Felizmente, o nosso fiel Sol está se segurando, mantendo-nos aquecidos e brilhando para muitas outras aventuras cósmicas que estão por vir. Portanto, estamos seguros por alguns bilhões de anos, mas é sempre divertido imaginar cenários impossíveis. Portanto, fique ligado para mais e se... Um estudo recente envolveu quase 200 estrelas enormes que estão chegando ao fim de suas vidas. Esse estudo forneceu aos cientistas informações mais precisas sobre como o Sol acabará um dia. Acontece que o Sol será cerca de 200 a 300 vezes maior do que é agora. Para começar, vamos apresentar algumas informações básicas sobre o tamanho das estrelas. As estrelas gigantes atingem esse estágio porque ficaram sem combustível nuclear e não estão mais queimando hidrogênio em seu núcleo. Eventualmente, o núcleo fica quente o suficiente para desencadear o próximo estágio de fusão, que é a queima de hélio. Todas as estrelas pesquisadas nesse novo estudo estavam nessa fase de queima de hidrogênio na casca ou de hélio no núcleo.
Embora as estrelas gigantes e supergigantes representam menos de 5% de todas as estrelas, ou pelo menos das que conhecemos, elas são realmente visíveis à distância por serem muito brilhantes. Na verdade, de acordo com os cientistas, cerca de 1/3 de todas as estrelas que você pode ver do lado de fora em uma noite escura sem lua são estrelas gigantes ou supergigantes. Esse estudo acabará fornecendo aos astrônomos informações realmente úteis sobre estrelas maciças. Elas poderão descobrir seu tamanho e temperatura, independentemente de onde estejam ou de seu estágio evolutivo. Isso significa que eles poderão ver a verdadeira cor de uma estrela e usá-la para descobrir seu raio. Muito legal, não é? Isso levanta a questão: como será o nosso Sol quando ele ficar velho e rabugento? Para simplificar, ele se expandirá quando começar a queimar sua camada de hidrogênio, mas depois encolherá um pouco durante a fase de queima do núcleo de hélio. Depois de algumas centenas de milhões de anos, ele se tornará uma estrela gigante com cerca de 2 a 3 centenas de vezes o seu tamanho atual. Por fim, o Sol se expandirá tanto que simplesmente se evaporará. Então, o que acontecerá depois que o Sol desaparecer? Na verdade, os cientistas têm algumas previsões sobre o que acontecerá, mesmo que não estejamos por perto para ver. Eles têm quase certeza de que o Sol se transformará em uma nebulosa planetária. Essas nebulosas planetárias são pedaços de gás e poeira no espaço que vêm de uma estrela que está desaparecendo. Elas receberam esse nome porque se pareciam com planetas para as pessoas que usavam telescópios no século XVIII, embora saibamos agora que elas não têm nada a ver com planetas de verdade. Mas eis a loucura. Os astrônomos descobriram que podem usar o nível de brilho dessas nebulosas planetárias para calcular sua distância de nós. Em 2018, os cientistas também descobriram que o Sol é a menor estrela que pode ser capaz de produzir uma nebulosa visível. Se fosse menor, ela não seria visível. Estrelas até 3 vezes mais massivas que o Sol produzem nebulosas mais brilhantes. Atualmente, o Sol tem 4,6 bilhões de anos, mas estima-se que terá mais 10 bilhões de anos até seu fim. O Sol também está ficando mais brilhante a cada ano. Não parece muito agora, mas na verdade isso causará grandes problemas para a Terra. Em cerca de 1 bilhão de anos, o Sol estará brilhante demais para que a vida na Terra sobreviva. Nossos oceanos evaporarão e estará quente demais para que a água se forme novamente. Portanto, a menos que encontremos uma maneira de escapar deste planeta, a humanidade terá apenas cerca de 1 bilhão de anos. A Terra ainda existirá quando o Sol se transformar em pó? É difícil saber com certeza a linha do tempo exata. Mas, mesmo antes disso, a Terra provavelmente estará queimada e sem vida, sem atmosfera ou oceanos. Não está claro quão perto as camadas externas do Sol chegarão da Terra, mas se elas se aproximarem demais, isso poderá fazer com que a Terra entre em uma espiral em direção ao Sol e desapareça completamente. Mesmo que o nosso planeta consiga de alguma forma sobreviver à fase gigante do Sol, ele estará orbitando uma anã branca quente, ou uma estrela que já não tem mais combustível. Nesse futuro distante, o Sol será um pouco maior que o nosso planeta. Por fim, o Sol esfriará e escurecerá completamente. Ele passará para outro estágio chamado de anã negra. Isso fará com que a órbita da Terra se afrouxe, e nosso planeta entrará em uma espiral em direção ao Sol desbotado. Mas, curiosamente, o Sol não tem a palavra final sobre o que acontece com a Terra. A gravidade mantém os planetas em órbita, mas também os atrai uns para os outros, o que pode fazer com que suas órbitas se flexionem e se desviem. Isso pode fazer com que o sistema solar se desestabilize e ejete planetas, inclusive a Terra. Basicamente, muita coisa pode acontecer nos próximos 5 bilhões de anos antes de o Sol se tornar uma gigante vermelha. Há também outro cenário. Embora a maioria das estrelas fique longe do nosso sistema solar, há uma chance de que uma delas se aproxime nos próximos bilhões de anos. Até mesmo uma pequena estrela ou buraco negro poderia bagunçar a órbita do nosso planeta se chegasse muito perto. Mas não se preocupe muito, as chances disso acontecer são baixas devido à quantidade de espaço entre as estrelas. Nosso Sol é uma estrela solitária, portanto, há pouca ou nenhuma chance de pegarmos uma carona com outra estrela próxima. Entretanto, muitas estrelas em nosso universo têm companheiras. Entre essas estrelas está Castor, um sistema impressionante que compreende 6 estrelas e é um dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Embora os seres humanos admirem Castor há muito tempo, eles não sabiam de sua verdadeira natureza até a invenção dos telescópios e espectroscópios. Mesmo com a ajuda de um pequeno telescópio, é evidente que Castor é composto por 2 estrelas primárias, Castor AA e BA, que giram uma em torno da outra. Essas estrelas são maiores que o Sol e precisam de 467 anos para completar uma órbita. No total, Castor é composto por 6 estrelas diferentes.
A maior delas, chamada Castor AA, é aproximadamente 2 vezes maior que o Sol, enquanto a menor tem cerca de 0,5 da massa do Sol. Se os seres humanos quiserem sobreviver aos próximos bilhões de anos, talvez precisemos montar acampamento em outro lugar do universo. Isso pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas pode ser a nossa realidade um dia. Felizmente, a NASA já está analisando algumas opções. Eles descobriram 2 novos planetas, TOI 700 e TOI 700D, que podem ser novos pontos quentes para nós humanos. O TOI 700 está na zona otimista, o que significa que pode ter água e até mesmo uma atmosfera. TOI 700D está na zona habitável conservadora, portanto os cientistas ainda não têm muita certeza sobre isso. Mas vamos aproveitar o que pudermos obter. Mas espere um pouco, antes de começar a fazer as malas, há um pequeno problema. Como chegaremos lá? John Glenn precisou de meses de preparação apenas para dar 3 voltas ao redor da Terra. Portanto, talvez precisemos começar a trabalhar em nosso treinamento de astronauta. Bem, pelo menos temos algumas opções para nossos futuros planos de férias intergalácticas. Não seria bom se pudéssemos viajar no tempo para ver como será o nosso sistema solar daqui a bilhões de anos? Um físico americano chamado Ron Mallett propôs uma teoria interessante para a viagem no tempo. Ele utiliza a luz, um recurso abundante no universo. Sua ideia envolve o uso de um cilindro giratório de luz, que poderia transportar um objeto tanto no espaço quanto no tempo, de forma semelhante a como uma bolha se move em um líquido em redemoinho. Mallett sugere que o cilindro com o formato correto poderia permitir viagens ao passado e ao futuro. Para testar sua teoria, ele está tentando obter financiamento para um experimento. Entretanto, alguns cientistas consideram a teoria de Mallett impossível e desnecessária de ser testada. Talvez também possamos viajar no tempo se nos movermos rápido o suficiente. De acordo com Einstein, a maneira como vivenciamos o tempo pode mudar dependendo da velocidade com que estamos nos movendo. Se formos muito rápido, o tempo se torna mais lento. Por exemplo, os astronautas no espaço envelhecem um pouco mais lentamente do que as pessoas na Terra. Isso é importante para coisas como o GPS, que estaria incorreto sem ajustes especiais devido à forma como o tempo é afetado. Estamos voando pelos planetas do nosso sistema solar. Passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, vamos através do espaço escuro para além da borda do nosso mundo. Chegamos ao nosso destino. É a nuvem de Oort. É uma região hipotética em torno do sistema solar que contém milhares de asteroides e blocos de gelo. É provável que seja onde o maior cometa da história da humanidade nasceu, e agora ele está indo em direção ao Sol. O cometa Bernardinelli-Bernstein foi descoberto por acidente durante a pesquisa de energia escura. Nossos telescópios foram apontados para um espaço distante. Seu principal objetivo era aprender mais sobre como o universo estava se expandindo. Os astrônomos também queriam fazer um mapa mais detalhado do universo observável. Os cientistas analisaram mais de 80 mil imagens e encontraram um objeto em movimento. Ele estava assustadoramente perto do nosso planeta natal. Seu tamanho era de impressionantes 100 quilômetros. Isso é mais ou menos a largura do Lago Michigan. Era um cometa já ativo com uma longa cauda. Normalmente, os cometas formam uma cauda quando se aproximam do Sol. O calor da estrela aquece a superfície do cometa e materiais leves, como o gelo, começam a evaporar. Isso forma uma nuvem de vapor e poeira que se estende muito além do cometa. Mas Bernardinelli-Bernstein fica muito longe do Sol para começar a esquentar. Isso significa que sua superfície tem uma composição diferente. Pode ser monóxido de carbono sólido. Isso aumenta a luminosidade do cometa. É por isso que ele pode ser observado com telescópios na Terra. Podemos comparar o Bernardinelli-Bernstein ao maior meteorito que já caiu na Terra. Cerca de 66 milhões de anos atrás, nosso planeta foi atingido por um meteorito com cerca de 10 quilômetros de largura. Naquela época, a onda de choque da colisão percorreu a Terra várias vezes. As ondas de tsunami causadas pelo impacto foram mais altas do que os maiores arranha-céus, e a energia da explosão incendiou grandes áreas. Quase todas as criaturas vivas, incluindo dinossauros e peixes antigos, deixaram de existir. O meteorito deixou uma cratera com 3 vezes o tamanho de Manhattan. O local onde caiu era rico em enxofre. Essa substância evaporou devido ao calor anormal e formou nuvens enormes. Isso causou chuvas ácidas que caíram na Terra por várias semanas. Nosso cometa recém-descoberto é 10 vezes maior. Se estivesse voando em direção à Terra, seria perceptível a olho nu muito antes do impacto. Ele pareceria uma estrela em movimento no céu noturno. Poucos dias antes de o cometa atingir o nosso planeta, ele poderia ser visto mesmo durante o dia.
seria possível distinguir sua longa cauda também. Quando o cometa entrasse na atmosfera terrestre, ele produziria um som estrondoso tão alto que poderia ser ouvido do outro lado do planeta. Nesse ponto, o cometa começaria a esquentar devido ao atrito com o ar. Ele começaria a queimar. Incontáveis fragmentos se desprenderiam do corpo principal do meteorito e cairiam na Terra. Assim que Bernardinelli Bernstein tocasse a superfície do planeta, veríamos um clarão tão brilhante que ofuscaria o Sol. Em uma fração de segundo, uma quantidade colossal de energia seria convertida em calor. Isso resultaria na explosão mais forte da história do nosso planeta. Ela arrancaria literalmente pedaços de chão e os jogaria no ar. A onda de choque queimaria tudo no entorno de algumas centenas de quilômetros. Ela continuaria a se espalhar em diferentes direções, quebrando e tombando árvores. Em determinado momento, alcançaria montanhas cobertas de neve e desencadearia enormes avalanches que cobririam muitos vilarejos. A onda de choque daria a volta no planeta, estilhaçando vidros em prédios em todos os continentes. As ondas de tsunami seriam tão altas que cobririam cidades costeiras inteiras. O terremoto mais forte da história romperia o solo e criaria rachaduras profundas. Após o impacto, bilhões de toneladas de poeira e cinzas subiriam pelo ar. Uma nuvem negra gigante bloquearia completamente os raios do Sol. A Terra mergulharia na escuridão. Todos os detritos no ar começariam a derreter. Eles se transformariam em lava líquida e voltariam à superfície, causando ainda mais danos. As cinzas e a poeira no ar cobririam o Sol por mais alguns meses. Durante esse tempo, a temperatura na Terra cairia vários graus. Mesmo que estivessem escondidas em abrigos e bunkers profundos, as pessoas, assim como todos os outros organismos vivos do planeta, dificilmente sobreviveriam a esse acontecimento. Felizmente, o Bernardinelli Bernstein não vai se aproximar da Terra. No momento, o cometa está a cerca de 20 unidades astronômicas de distância do Sol, o que equivale a 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Isso significa que o cometa em breve cruzará a órbita de Urano. Em 2031, ele estará a 11 unidades astronômicas da nossa estrela. Isso é nos arredores da órbita de Saturno. Isso será o mais próximo que Bernardinelli Bernstein chegará do Sol. Em seguida, ele começará seu voo de volta para a borda do Sistema Solar. Mas o cometa está fadado a retornar novamente. Ele se afastará do Sol e diminuirá a velocidade até que a gravidade da estrela o empurre de volta. Então, o cometa fará outro círculo ao redor do nosso Sistema Solar. Mas isso levará cerca de 3 milhões de anos. No momento, temos outros meteoritos com que nos preocupar. Por exemplo, o 3200 Phaethonte. Ele cruza as órbitas de Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. Então ele passa ao redor do Sol e volta. Esse ciclo leva cerca de 523 dias, e então tudo recomeça. Esse meteorito é considerado potencialmente perigoso, pois cruza a órbita da Terra a 7,5 distâncias entre a Lua e a Terra. Durante uma de suas últimas aproximações do nosso planeta, esse bloco de rocha de 6 km de largura encheu nosso planeta de pequenos meteoros. Como o asteroide passa frequentemente pelo Sol, sua superfície provavelmente se parecerá com o fundo seco de um pântano de lama. Ele é coberto de escamas e rachaduras. Ao passar pela Terra, essas escamas se rompem e causam chuvas de meteoros. Mas o maior asteroide potencialmente perigoso é o 1999 JM8. Ele tem o tamanho aproximado de 77 campos de futebol e passa pela Terra a 9 distâncias lunares. Sua menor aproximação do nosso planeta acontecerá em agosto de 2137. Se esse meteorito atingisse a Terra, um continente inteiro poderia ser destruído. O resto do mundo teria tsunamis gigantescos, mas sobreviveria ao acontecimento. Então, naturalmente, os cientistas estão pensando em maneiras de proteger o planeta de tal desastre. A primeira solução é um Big Bang controlado. Uma das leis da física diz que se você aplicar alguma força em uma direção, ela causará uma reação na direção oposta. Portanto, se detectarmos um asteroide prestes a colidir com a Terra, precisaremos enviar um foguete na direção dele. Dessa forma, produziremos uma explosão controlada, não dentro, mas logo acima da superfície do corpo celeste. A explosão será direcionada para cima e o asteroide se deslocará para baixo. Mesmo essa pequena mudança seria suficiente para alterar a trajetória do asteroide, e então ele voaria passando pela Terra. Outra forma é enviar um objeto pesado, como uma nave espacial, em direção ao corpo espacial. Cada objeto pesado tem sua própria gravidade. Portanto, a espaçonave terá que voar perto do asteroide, o que atrairá a nave para sua superfície. Mas os motores da espaçonave resistirão. A nave começará a puxar o asteroide na direção oposta.
Isso mudará a trajetória do asteroide e nosso planeta permanecerá intacto. Também podemos colidir o asteroide com a nave espacial. BAM! Ou podemos construir uma estação espacial, como a EEI. Ela seria equipada com um monte de lentes de aumento enormes. Enviaríamos a estação para mais perto do Sol e começaríamos a procurar asteroides potencialmente perigosos. Em seguida, apontaríamos todas as lentes para que os raios do Sol se concentrassem na rocha gigante. O calor começaria a evaporar a matéria da superfície do asteroide. É aí que a física entraria em jogo novamente. A matéria evaporaria para cima e o asteroide se moveria para baixo. Também poderíamos envolver o asteroide em uma película reflexiva, algo como o papel alumínio. Normalmente, os corpos espaciais absorvem a maior parte dos raios solares. Mas se o asteroide fosse coberto por alumínio, os raios iriam refletir na sua superfície. Isso criaria uma força de tração fraca, que deve ser suficiente para evitar a colisão. E é claro, poderíamos anexar motores de foguete ao asteroide. Dessa forma, poderíamos não apenas alterar sua trajetória, mas também controlá-la. Mas isso dependeria do tamanho dele e do número de motores. E então, poderíamos usar essa rocha maciça para lançá-la em outros asteroides maiores. O quê? Veja, está vendo isso? Parte do Sol se rompeu e agora está se agitando acima da superfície da estrela, formando um vórtice gigante. O que está acontecendo lá? Bem, vamos admitir, ainda sabemos muito pouco sobre o Sol, por mais crucial que essa estrela seja para o nosso bem-estar. Mas no caso do Sol quebrado, os cientistas provavelmente podem explicar o que ocorreu. Parte do plasma do astro provavelmente irrompeu da superfície e se separou, criando algo semelhante a um vórtice em forma de coroa sobre o Polo Norte solar. Ainda assim, essa é apenas uma teoria. Os astrônomos precisam realizar mais análises para descobrir se foi isso mesmo que aconteceu. No momento, eles estão um pouco desconcertados, pois esse fenômeno não se parece com nada que já tenham visto antes. Mas as imagens que temos são inegavelmente impressionantes. O que é mais alarmante, porém, é que o comportamento da nossa estrela está mudando atualmente. Ela está aumentando sua atividade, ficando mais agitada com erupções e manchas. Este ano teve erupções todos os dias até agora. Também lançou algumas de classes X e M em janeiro de 2023, que são a maior e a segunda maior que pode produzir. Mesmo que isso pareça um pouco alarmante, não se preocupe. O Sol tem certos ciclos de atividade que se repetem a cada 11 anos aproximadamente. Alguns são relativamente calmos, enquanto outros são absolutamente selvagens. Esses ciclos ocorrem simultaneamente com as flutuações do campo magnético solar. Quando este fica mais fraco nos polos da estrela, estes trocam de lugar, o que faz com que a polaridade do campo magnético se inverta. Esse é o período de tempo em que o astro está mais ativo, é conhecido como máximo solar. No momento, estamos próximos dele. Os cientistas podem descobrir isso analisando a atividade solar em comum. Mas como o Sol ainda é um mistério para nós, ninguém pode determinar quando a inversão de polaridade provavelmente ocorrerá. Uma estimativa aproximada é julho de 2025. Ao mesmo tempo, não podemos dizer que a situação atual é normal. É verdade que cada ciclo é diferente dos outros. Alguns são mais fracos e outros mais poderosos. Portanto, este que começou em dezembro de 2019 já excedeu significativamente as expectativas de todos os cientistas e continua a fazê-lo. O que nos leva de volta ao vórtice observado em 2 de fevereiro de 2023, que tanto impressionou os astrônomos. Ele começou como uma proeminência solar. Trata-se de um filamento de plasma brilhante que se estende para longe da superfície da estrela. E deixa eu dizer que as proeminências solares são um fenômeno absolutamente regular. E, como a mais recente, elas geralmente ocorrem em grandes altitudes ao redor da coroa do Sol, que é a camada mais externa da atmosfera da estrela. De qualquer forma, proeminências como essa em questão são chamadas de SEBs, porque se parecem com uma cerca viva. Mas o que surpreendeu os astrônomos aconteceu um pouco mais tarde. O material do filamento aparentemente se separou e começou a circular em torno do polo próximo ao qual ocorreu, a 60 graus de latitude e a uma velocidade de cerca de 100 km por segundo. E isso durou cerca de 8 horas. Um cientista que vem observando os ciclos do Sol há décadas afirma que nunca viu vórtices assim. Infelizmente, os polos solares são mais difíceis de serem observados, portanto pode demorar um pouco até obtermos nossas respostas. Pela primeira vez, uma espaçonave tocou a superfície do Sol em 2021. Foi a sonda solar Parker, da NASA, que voou pela atmosfera superior de nossa estrela. Ela também coletou algumas amostras de partículas e examinou os campos magnéticos de lá.
Foi um verdadeiro marco e um salto gigantesco para a ciência solar. Colocar as mãos no material de que o Sol é feito permitirá que os pesquisadores descubram informações cruciais sobre nossa estrela e sua influência sobre nós e todo o sistema solar. A sonda Parker se aproximou da superfície do Sol e começou a fazer descobertas que outras espaçonaves estavam muito distantes para ver. Por exemplo, examinou o vento solar por dentro. Trata-se de um fluxo de partículas provenientes do Sol que podem nos influenciar aqui na Terra. Mesmo antes de chegar muito perto do astro, a Parker descobriu que parte dele havia muitas estruturas magnéticas em zigue-zague no vento solar, chamadas switchbacks. Naquela época, porém, os cientistas não conseguiam descobrir como elas se formaram e onde apareceram. Mas agora, mais de 2 anos depois, sabemos com certeza que se originam na superfície solar. Como você sabe, o Sol não tem nenhuma superfície sólida, ao contrário do nosso planeta, mas conta com uma atmosfera superaquecida, feita de material solar ligado por forças magnéticas e gravidade. Quando a pressão e o aumento do calor empurram esse material para longe da estrela, ele acaba chegando a um ponto em que o campo magnético e a gravidade do Sol não conseguem mais contê-lo. Esse ponto tem seu próprio nome, a superfície crítica de Alfvén. Ela marca a borda da atmosfera solar e é também onde começa o vento solar, um material que consegue ultrapassar o limite. Ele arrasta o campo magnético em direção à Terra e além. Mas o mais importante é que após esse limite, o vento começa a se mover tão rápido que suas ondas não conseguem retornar ao Sol, o que significa literalmente cortar todas as conexões com a estrela. Durante sua passagem, a sonda Parker entrou e saiu da coroa solar várias vezes. Isso provou que a superfície crítica de Alfvén não tinha o formato de uma esfera lisa. Ele tem vales e picos, e sua superfície é um pouco enrugada. Em um determinado momento, a sonda chegou a encontrar um pseudofluxo, uma estrutura maciça na coroa do Sol que se eleva bem acima da superfície da estrela. É possível vê-la da Terra durante os eclipses solares. E sabe de uma coisa? Para a sonda Parker, passar por esse pseudofluxo foi como voar para o olho de uma tempestade. Lá dentro, tudo era muito mais silencioso. As partículas se moviam mais lentamente e havia menos mudanças de direção. Foi uma grande mudança em relação à barragem de partículas que a sonda encontrou dentro do vento solar. Agora, falando em erupções solares, elas são muito perigosas para a Terra. A radiação que liberam pode interferir em nossa comunicação por rádio. Essas tempestades afetam todos os sistemas eletrônicos, desde a internet até as redes de energia, e podem até destruir satélites. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Os cientistas as classificam de acordo com a intensidade do brilho em raios X. É pouco provável que você perceba as menores se não tiver um equipamento especial. As erupções solares médias causam apagões de rádio fugazes nos polos, mas nada muito grave. É com as de classe X que as pessoas devem se preocupar. Elas causam as tempestades solares mais fortes e duradouras. Uma dessas em direção à Terra não ocorrerá de uma só vez. Primeiro haverá luz solar de alta energia, principalmente raios ultravioleta e raios X. Elas ionizarão a atmosfera superior do nosso planeta e atrapalharão a comunicação por rádio. Depois, uma tempestade de radiação atingirá a Terra. E, finalmente, uma nuvem colossal de partículas solares carregadas atingirá nossa atmosfera. Elas vão interagir com o campo magnético do planeta e causar estragos em todo o mundo. Se uma tempestade solar intensa ocorresse nos dias de hoje, começaria interrompendo o GPS e derrubando satélites. Se algum astronauta estivesse fazendo uma caminhada espacial naquele momento, teria apenas alguns minutos após o primeiro flash de luz para encontrar abrigo. Suas espaçonaves provavelmente estariam devidamente protegidas e seguras o suficiente. O principal desafio seria entrar a tempo. Depois, a tempestade continuará a interferir nas comunicações via satélite. É por isso que muitas de suas atividades diárias, desde ligar para seus amigos até pagar com cartão de crédito, estariam em risco. Mas uma das piores consequências estaria ligada às redes de energia. Os picos causados pelas partículas provenientes do Sol danificariam transformadores gigantes. Uma tempestade solar poderosa poderia custar de 1 trilhão a 2 trilhões de dólares. Felizmente, se uma tempestade solar tão poderosa estivesse vindo em nossa direção, provavelmente receberíamos algum tipo de aviso. Equipamentos modernos em todo o mundo e no espaço não param de observar o Sol nem por um segundo. Isso nos daria algum tempo para nos prepararmos, entre várias horas e alguns dias. E se os transformadores fossem desligados a tempo, as consequências não seriam tão dramáticas. Atenção, atenção, atenção! Alerta de emergência! Isso não é um exercício! A Via Láctea está pegando fogo! Repito, a Via Láctea está pegando fogo!
Protocolos de evacuação ativados. Todas as formas de vida terrestres devem ser transferidas para a galáxia de Andrômeda imediatamente. Repito! Espere, um incêndio em nossa galáxia? Tudo se resume ao gás incrivelmente quente que circunda a Via Láctea, que não é apenas intensamente quente, também existe há bilhões de anos. Mas o que faz com que ele aqueça e se mantenha assim? A Via Láctea contém muito mais gás do que estrelas, e ele é fundamental para a formação de novas. Ao longo de bilhões de anos, esse enorme reservatório permitiu que a galáxia continuasse a produzir estrelas. Mas o gás é incrivelmente fino e disperso, o que torna quase impossível observá-lo diretamente. Durante muito tempo, isso dificultou a descoberta da quantidade dele que a Via Láctea realmente contém. Mas nas últimas décadas, os pesquisadores finalmente confirmaram que a galáxia está de fato cercada por uma enorme esfera de gás quente. Essa nuvem com esse elemento se estende por até 700 mil anos-luz do centro galáctico e atinge temperaturas de vários milhões de graus. No início, os cientistas pensavam que a temperatura insana do gás se devia à gravidade da Via Láctea. Eles acreditavam que essa gravidade o fazia girar, impedindo-o de cair para dentro e aquecendo-o no processo. Mas recentemente descobriram algo ainda mais surpreendente: uma segunda camada de gás, que é ainda mais quente. Como o descobrimos com uma temperatura de cerca de 10 milhões de graus Celsius? Raios-X fracos vindos de todas as direções do céu revelaram a presença dele, que também apareceu ao absorver a luz de quasares distantes, objetos brilhantes muito distantes de nossa galáxia. Não é de se admirar que os cientistas tenham começado a procurar as fontes de calor que poderiam explicar esse fenômeno bizarro. Eles logo descobriram que os dois tipos de gás, o emissor de raios-X e o absorvente, vinham de regiões diferentes da galáxia. O emissor de raios-X é aparentemente produzido por uma região inchada em torno do disco estelar da Via Láctea. Essa região é um resultado direto da formação de estrelas da galáxia, que ainda está em andamento. Estrelas maciças nessas regiões acabam explodindo como supernovas, liberando enormes quantidades de energia, que aquece o gás circundante a temperaturas extremas. Este se torna turbulento, movendo-se de forma caótica. Parte escapa para o espaço ao redor da galáxia, enquanto outra parte se resfria e cai de volta em direção ao disco. Esse núcleo contínuo de aquecimento, resfriamento e movimento mantém a camada de gás quente visível nos raios-X. O que é absorvente é enriquecido com elementos como enxofre, magnésio e neônio. Eles são criados no interior de estrelas maciças por meio de reações nucleares e escapam para o espaço durante as explosões de supernovas. As estrelas fugitivas que são lançadas para fora do disco da Via Láctea também contribuem para esse processo. Quando explodem como supernovas, criam bolsões de gás enriquecido acima do disco dela. O emissor de raios-X forma uma camada brilhante ao redor do disco da galáxia. Essa camada nunca desaparece devido à formação de estrelas e à atividade de supernovas que ocorrem. Juntos, esses processos explicam os sinais de absorção e emissão observados pelos astrônomos. A formação de estrelas, as explosões de supernovas e o movimento do gás trabalham juntos para moldar a Via Láctea. O gás quente não apenas ajuda a regular a formação de estrelas, mas também redistribui os materiais criados no interior delas. E os elementos produzidos nos núcleos estelares são espalhados por toda a galáxia pelas supernovas, tornando-se os blocos de construção das futuras gerações de estrelas. A equipe de pesquisa planeja continuar observando o gás em outros comprimentos de onda de luz, e isso pode nos dar ainda mais informações sobre como ele se comporta e do que é feito. E quando entendermos a dinâmica dele, provavelmente aprenderemos mais sobre como galáxias como a Via Láctea evoluem ao longo do tempo. Precisamos de todos os dados que pudermos coletar, afinal, ainda nem sabemos o verdadeiro formato da nossa galáxia. Descobertas recentes revelaram que ela não é um disco plano, como se pensava anteriormente, mas tem uma estrutura deformada. E o que é mais louco? A matéria escura pode ser a causa dessa deformação. A primeira confirmação de que a Via Láctea não é um disco perfeitamente plano veio das observações da espaçonave Gaia. Ela mapeou as posições e os movimentos de mais de 1 bilhão de estrelas, e suas observações mostraram que a galáxia se estende mais para fora do que se acreditava inicialmente. Em suas bordas, o disco galáctico tem uma estrutura ondulada e deformada, com sérias deformações ao longo da borda externa. Mas o que causa a deformação? Ela pode resultar de colisões galácticas antigas, como a da Via Láctea com a galáxia anã de Sagitário, há cerca de 6 bilhões de anos. Entretanto, um novo estudo sugere outra possibilidade. Pode ser causada por um halo de matéria escura inclinado que circunda nossa galáxia. Os halos de matéria escura são estruturas invisíveis, porém maciças, que circundam a maioria das galáxias, inclusive a nossa.
Eles contêm a maior parte da massa de uma delas e exercem uma forte influência gravitacional sobre a estrutura delas. Se o halo estiver inclinado em relação ao plano galáctico, seus efeitos gravitacionais poderão distorcer a galáxia ao longo do tempo. Para descobrir se essa teoria é verdadeira, os pesquisadores usaram dados de simulações de computador altamente detalhadas que modelam a evolução galáctea, temperando o processo com matéria escura e interações entre matéria e campos magnéticos. A análise revelou que a região interna de um halo de matéria escura pode de fato se inclinar significativamente em relação ao plano de uma galáxia. Essa inclinação pode resultar de colisões galácticas ou encontros próximos com outras galáxias. Os halos tortos podem permanecer assim por bilhões de anos, o que é tempo suficiente para deformar o disco. Ao mesmo tempo, esse fenômeno não é algo único. Os astrônomos também observaram planos deformados em outras galáxias. De fato, quase metade de todas as que são espirais no universo têm discos deformados. Assim, os halos de matéria escura inclinados e seus efeitos gravitacionais podem desempenhar um papel generalizado na formação das galáxias ao longo do tempo. Enquanto procuramos por respostas, a Via Láctea continua a brilhar intensamente. Mas que tipo de eletricidade espacial mantém suas luzes acesas? O que alimenta o processo de formação de estrelas? Afinal, aproximadamente uma do tamanho do Sol nasce a cada ano e ela precisa de muito combustível. A formação desse astro requer hidrogênio, o elemento mais abundante no universo. Mas ele já teria se esgotado há muito tempo, a menos que houvesse uma fonte de reposição. Ela pode incluir nuvens de hidrogênio que se movem rapidamente e chovem sobre o disco da galáxia. O hidrogênio que alimenta a Via Láctea é ionizado, o que dificulta sua detecção. Ao contrário do atômico, que emite luz, o ionizado não emite. Em vez disso, absorve a luz, o que significa que só pode ser observado quando passa na frente de uma fonte de fundo brilhante. Antes, os astrônomos usavam quasares, objetos espaciais distantes extremamente brilhantes, como luz de fundo para detectar essas nuvens de gás. Infelizmente, nesse caso, era impossível determinar a que distância as nuvens estavam. Elas poderiam estar localizadas em qualquer lugar entre a Via Láctea e os quasares, a bilhões de anos-luz de distância. Para identificar a localização delas, os astrônomos recorreram ao Cosmic Origins Spectrograph a bordo do telescópio espacial Hubble. Eles observaram 27 estrelas localizadas em um raio de 10 mil anos-luz do disco da Via Láctea. Ao analisar a luz delas, descobriram que cerca de metade estava obscurecida por nuvens de gás. Isso significa que estavam próximas o suficiente para alimentar diretamente o disco da Via Láctea. Os pesquisadores calcularam que continham uma massa total equivalente a incríveis 110 milhões de sóis. Esse vasto reservatório de hidrogênio oferece combustível mais do que suficiente para sustentar a formação de estrelas da nossa galáxia. Mas de onde vieram essas nuvens? Até o momento, isso ainda é um mistério. Há duas possibilidades principais. Elas podem consistir de hidrogênio formado logo após o Big Bang, gás primordial. Essas estruturas poderiam ter permanecido fora de qualquer galáxia por bilhões de anos, caindo apenas recentemente na atração gravitacional da Via Láctea. Ou podem ser feitas de material ejetado dela. Quando as estrelas explodem como supernovas, são capazes de expelir gás para fora. Com o tempo, esse material pode esfriar e cair de volta para o disco, formando as nuvens. Só conseguiremos descobrir a origem delas depois de estudar sua composição química. O gás de estrelas em explosão contém elementos mais pesados, enquanto o primordial criado após o Big Bang é composto quase inteiramente de hidrogênio e hélio. Os futuros telescópios ultravioleta poderão fornecer as medições detalhadas necessárias para resolver a questão.